Gravando. Olá, pessoal. Saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. Você está na 5ª temporada do Meeting Online e estamos começando hoje a segunda metade da nossa série de 10 episódios, que passam pelos principais assuntos da gestão educacional, trazendo soluções e reflexões, especialmente sob a ótica de marketing e finanças. Nos reunimos mensalmente, sempre com convidados de peso do mercado educacional e queremos você conosco. No próximo dia 14 de setembro, estaremos por aqui novamente. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das outras temporadas. Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Principia Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandwell Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Construindo Performance, QHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobrafix. E ainda, nesta edição, um agradecimento particular ao CEMESP e ao Cinep de Minas Gerais, a quem cumprimentamos e agradecemos por fazer esse episódio conosco. Antes de começar, quero lembrar a vocês do nosso Meeting Experience 2023, nos dias 25 e 26 de outubro, em Belo Horizonte, um line-up espetacular. Esse painel, por exemplo, que a gente vai ter hoje, a gente vai ter uma replicação dele por lá, vai estar imperdível, e muita gente bacana para que você possa ter a melhor experiência educacional em marketing, finanças e gestão educacional. Vai lá em meetingexperience.com.br e saiba todos os detalhes e condições especiais de inscrição. Bom, para que possa cumprir com seu papel no mundo complexo em que vivemos, a educação precisa ser compreendida como um todo, desde o fundamental, básico, superior e muito além da formatura, quando uma nova jornada começa e, segundo o conceito do lifelong learning, nunca mais termina. Neste contexto, encontrar caminhos comuns entre a gestão das escolas e das IES é de fundamental importância. Uma relação ganha-ganha-ganha, onde os dois lados e mais estudante serão beneficiados com estratégias que conversem com os desafios e demandas de cada um deles. Então, é nesse sentido que está começando agora o nosso webinar de agosto, Construindo Pontes Sustentáveis entre Escolas e IES. Conosco, representantes de peso dos dois setores. Juliana Moreira, diretora-geral pedagógica do Colégio Santa Maria Minas, e Rodrigo Capelato, diretor executivo do CEMESP. Na mediação deste memorável painel, Daniele Rodrigues, vice-reitora da Unifeob, e Eduardo Jeremias, CFO da Unifeob. Fique à vontade para fazer comentários e perguntas aqui no nosso chat, afinal a interação é uma das nossas marcas registradas. O evento está sendo gravado e posteriormente será publicado em nosso canal no YouTube. Inclusive, peço a você que está aqui presente que se inscreva lá no canal do Meeting Educacional, combinado? Nós teremos hoje aqui a seguinte dinâmica: cada um dos nossos painelistas terá 25 minutos para fazer a sua apresentação. Logo após, teremos o nosso debate, com as perguntas dos nossos mediadores e mais a participação de todos os presentes pelo nosso chat. Rodrigo, vamos conversar com você. Os próximos 25 minutos são seus. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Fred. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoas, já grandes amigos de longas jornadas, novas pessoas aqui que eu estou conhecendo, que é sempre muito bom, né? E o online permite isso, mas é melhor ainda se a gente puder estar, então, futuramente, presencialmente, no Meeting Experience, né, para poder trocar informações, não só as apresentações, mas aquela conversa de café, né, aquela conversa de almoço, faz muita falta, né, no online. O online é muito bem-vindo, é ótimo, mas o presencial acho que é um complemento muito bacana também. É uma alegria estar muito grande estar aqui com vocês, uma alegria muito grande estar aqui com a Daniele, com o Eduardo da Unifeob, grandes parceiros aqui nossos, né? Com a Daniele eu estive com ela fazendo um podcast na semana passada, né? E foi uma experiência muito bacana, um papo muito bom. O Eduardo está sempre aqui com a gente, aqui nas nossas lutas, né, Eduardo, também.
Então, é muito feliz aí da coordenação toda ficar na mão de vocês também. Estamos em boas mãos, sem dúvida nenhuma, né? O tema que o Fred, né, também um grande parceiro nosso, a gente tem feito uma série de eventos juntos, e eu acho que o Fred é um missionário aí na educação, né, fazendo meeting, eu acho que por pura vocação é uma coisa impressionante, né, a paixão dele por promover esses encontros tão importantes, essas discussões tão importantes, né, e por nos ajudar a nos conhecermos, né, a aumentarmos o nosso network, aumentarmos as nossas redes de conexão, né, que eu acho que isso é fundamental, é o que nos faz crescer, né. E o tema de hoje, né, Fred, é bastante instigante, porque eu acho que você foi muito feliz, a gente trata muito de forma isolada, né, as realidades do que é a educação superior, o que é a educação básica, né, eu mesmo faço aqui uma autocrítica, que eu acho que eu me aprofundo muito na educação superior e pouco na educação básica, né? Sendo que um é consequência do outro, praticamente, um é fluxo normal, né, natural do outro, né? E então a gente discutir as duas coisas é muito importante, né? Nós tivemos oportunidade agora numa discussão longa que tivemos sobre a reforma tributária, de trabalhar junto com a educação básica, né? E isso foi um momento interessante também, mas eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate, precisa discutir um pouco mais, tá? Eu pensei, como eu falei, como eu não sou um profundo conhecedor da educação básica, o que eu posso trazer que seja ponte, né, entre a educação básica e superior, e que a gente precisa olhar os dois de forma conjunta, né, e conectados, tá? Então, antes de falar nesses pontos que eu pensei aqui, eu queria fazer uma breve apresentação. Alguns talvez até já estejam cansados dela, mas é coisa rápida, mas é um contexto que eu preciso dar aqui para poder depois explicar. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, deixa eu só colocar no modo apresentação. E já volto aqui com vocês. Apresentar. Vou compartilhar minha tela. Fred, vocês estão vendo a apresentação? Agora, sim. Tá. Tudo certo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer, que é uma coisa que tem me preocupado muito, né, e eu tenho falado bastante nas minhas palestras, quando eu falo do ensino superior, e eu acho que isso está intrinsecamente ligado à questão da educação básica também, é um dado muito preocupante no ensino superior, que eu acho que também está acontecendo no ensino básico, que foi aprofundado durante a pandemia, mas é o afastamento dos jovens em relação ao ensino superior, né? Nós já temos no Brasil um número muito pequeno de jovens no ensino superior, quando comparado com outros países, né? Mas, além disso, em vez de evoluirmos, né, e aumentarmos as nossas taxas de escolarização entre os mais jovens no ensino superior, a gente está se afastando disso. Então, a realidade que nós temos aqui, se a gente olhar aqui do ano de 2018 até o ano de 2021, a população de jovens, né, que é a coluna vermelha aqui que vocês estão vendo, ela vem diminuindo, porque, como vocês viram, pelo censo demográfico, né, pelo novo censo do IBGE que eles estão soltando aos poucos, a taxa de crescimento, de natalidade no Brasil vem diminuindo, então a população mais jovem vai diminuindo, a população vai envelhecendo, a gente sabe dessa realidade. Então, a população de 18 a 24 anos, né? Por que 18 a 24 anos? Porque é a idade considerada a faixa etária adequada para estar no ensino superior, né? Essa população vem diminuindo ao longo dos anos, tá? Mas, ao mesmo tempo que ela vem diminuindo, né? Você pode esperar que, então, diminua também o número de alunos mais jovens no ensino superior.
Sendo que, apesar de a gente já ter muito pouco, né, na taxa nossa de escolarização líquida, né, que mede o percentual de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, ela é baixíssima no Brasil, ela é menos de 18%, mas pior do que isso, né, ela vem piorando ao longo dos anos. Então, a população que era de 24 milhões de jovens, ela diminuiu para 23 milhões aqui em 2021, né, ou seja, ela diminuiu 4% durante esse período, mas o número de jovens matriculados no ensino superior, né, que já é muito baixo, você fala, bom, pelo menos que ele tenha caído na mesma proporção da população. Não, caiu mais ainda, caiu 5,4%. Tá? Se você olhar de 2019 para 2021, que aí você tem um impacto fortíssimo da pandemia também, a população nesses anos, ela diminuiu, né, a população de jovens 3%, e a população de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, ou seja, o número de jovens matriculados no ensino superior, caiu 6%, caiu o dobro da população. Tá? Então, isso mostra uma realidade muito preocupante, porque nós temos, primeiro, essa realidade aqui, que eu estou mostrando agora, né, que é o seguinte, nós temos uma taxa de escolarização líquida, que é essa aqui em cima, baixíssima, né, menos de 18%, e que vem recuando, né? Ela chegou a 18,3% em 2019, mas vem diminuindo ao longo dos anos e chegou a 17,7% em 2021. Se olharmos por estado, aí a situação em alguns deles é mais crítica ainda. Se você pegar o estado do Maranhão, da Bahia, né, do Pará, Alagoas, né, nós estamos falando de taxas abaixo de 15%, né, taxas bastante preocupantes. Só para vocês terem uma ideia, na Argentina, aqui do lado, que vive crises homéricas há muitos anos, eles têm mais de 30% de jovens no ensino superior. No Chile, tem mais de 40%. Na Bolívia, alguns anos atrás, tinha mais de 20%. No México é mais do que isso. Na Colômbia, era 39% alguns anos atrás. Para não falar nos países desenvolvidos, né? Só para vocês terem uma ideia, na Coreia a taxa passa de 70%. Né? Então, é um dado muito preocupante e, mais do que isso, vem aumentando, vem diminuindo, né, a proporção de jovens no ensino superior. Então, o que está acontecendo, né, com isso em relação à nossa realidade aqui? Sem dúvida nenhuma que uma das principais causas disso, né, nós temos... primeiro, a causa econômica, né? O 80% da oferta do ensino superior ela é privada, então os alunos não têm condições econômicas, muitas vezes, para ingressar no ensino superior, porque só 20% é gratuito, e os programas sociais também hoje são pequenos, né? Como financiamento estudantil, como o ProUni, etc. Mas, além disso, há uma perda desses jovens ao longo da trajetória do ensino básico, que é muito importante, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso, mas só no ensino médio, a perda de jovens que ingressam no ensino médio para que se formam é mais de 40%. E aí, depois daqueles que se formam, que vão ingressar no ensino superior, há uma perda ainda maior. Então, há um funil ao longo desse processo muito grande, e que deveria ser, como eu falei. Então, a primeira coisa que a gente precisa construir uma ponte, né, entre escola e ensino superior é essa, né? O fluxo normal ele já não acontece, é uma quebra, né, do fundamental para o ensino médio, do ensino médio para o ensino superior, e que é muito importante, que vai afastando os jovens do ensino superior cada vez mais, né? Então, esse é um ponto que eu acho bastante importante, que eu já vou falar sobre isso, né? Outro ponto importante é a desconexão do ensino básico, ou principalmente do ensino médio, em relação ao ensino superior, né? O que a gente sabe é que os alunos do ensino médio, principalmente das escolas públicas, têm muito pouca informação em relação ao ensino superior. Não só sobre ingressar no ensino superior, então vários deles não têm nem no horizonte a questão de ingressar no ensino superior, tá? Quanto mais de carreiras, né? Quais as carreiras que eles vão escolher e assim por diante. Então, uma coisa que
que é muito comum, e que é um dos problemas quando a gente pensa no aumento da taxa de escolarização líquida, e que foi uma das questões que ensejou na questão do Pronatec lá atrás, né? Quando nós tivemos aquele boom do FIES, então você tinha financiamento para todo mundo que queria estudar podia estudar, porque o FIES era aberto, não tinha regras de pontuação no Enem, ou seja, era querer estudar, estudava, e mesmo assim você não aumentava tanto assim o número de jovens quanto se esperava. Por quê? Porque não estava no radar dos jovens do ensino básico o ensino superior. E aí se pensou no Pronatec como uma forma de linkar, né, o ensino básico com o ensino superior, trazendo os alunos para fazer ensino técnico dentro das universidades, das instituições de ensino superior. Mas, além disso, eles têm muito pouca informação sobre isso, e quando a gente olha as carreiras, né, nem sempre são aquelas que têm uma vocação para os alunos que vão entrando, nem todos os alunos entram vocacionados, como também nem todas são orientadas para o melhor mercado de trabalho, né? Se vocês olharem aqui os cursos mais procurados, tanto no presencial diurno, noturno e AD, quase você não vê aqui cursos na área de tecnologia, que é, sem dúvida nenhuma, a área mais empregadora, mais promissora, não só atual, como no futuro também. Por quê? Porque os alunos têm poucas informações, né? Nós fizemos, há alguns anos atrás, uma pesquisa com um pesquisador da Federal do Rio Grande do Norte, ele pediu para fazer o pós-doc dele junto conosco, né? E ele fez uma pesquisa censitária em todas as escolas públicas de Natal. Era uma questão sobre a perspectiva dos alunos se iriam para o ensino superior ou não, e etc. Mas o que chamou muita atenção, primeiro, os alunos desconheciam muito a realidade do ensino superior, como ingressar no ensino superior. Era uma decisão, mesmo aqueles que falavam que tinham intenção de ingressar no ensino superior, era uma intenção muito frágil. Então, a chance de terminar o ensino médio, vai começar a trabalhar, vai ajudar o pai no negócio do pai, vai começar a fazer entrega, vai para prover algum tipo de renda para ajudar a família, etc., acaba sendo rapidamente uma fuga para ele desistir de ingressar no ensino superior. Mas, mais do que isso, o desconhecimento das carreiras era impressionante, né? E tanto é que ele dava um exemplo, esse pesquisador, que ele ia nas escolas, né? Ele era professor de marketing da Federal do Rio Grande do Rio Grande do Norte, né? E ele falava, olha, eu saía de lá e 3, 4 alunos falavam, eu vou querer vou querer ser professor universitário, né? E a diretora da escola explicava para eles, olha, outro dia veio algumas alunas fazer um TCC sobre nutrição, metade da sala aqui decidiu que vai fazer nutrição, ou seja, porque eles têm pouquíssimas informações, pouquíssimos conhecimento em relação à realidade do ensino superior. Então, essa ponte não existe, né, praticamente, entre o ensino básico e o ensino superior, né? Outro ponto importante, né, que além de não trazer o aluno, né, quando ele ingressa, os poucos que ingressam, né, como a gente viu, nós temos só 18% dos jovens no ensino superior, a desistência é muito alta, né? E essa desistência é muito alta, por quê? Porque nós temos aqui essa taxa de trajetória dos alunos, né, um número que nós pegamos aqui de ingressantes que entraram em 2017, e isso se repete todos os anos, mais de 55% desistiu do curso. E por que isso acontece, né? Lógico, uma série de fatores econômicos, mas 2 fatores são muito fortes, são muito específicos do Brasil, né? Um deles é porque eles entram sem vocação, aquilo que eu falei, eles têm pouquíssimas informações no ensino básico em relação à realidade do que é fazer ensino superior, e quanto mais de carreiras, então eles entram muitas vezes não vocacionados e acabam desistindo, mas mais do que isso, eles entram com muita deficiência oriunda da educação básica. Então, esse é um problema, a gente sabe, principalmente nas áreas de exatas. Isso faz com que os alunos, logo no primeiro semestre, então na área de engenharias, na área de TI, que já tem poucos alunos, nós temos menos de 8% dos alunos matriculados no ensino superior são em cursos na área de TI.
a maioria desiste, é mais de 60% a desistência no curso da área de TI, porque esses alunos vêm com muita deficiência do ensino básico e acabam não conseguindo acompanhar esses cursos, principalmente na área de exatas, e acabam desistindo. Então, esse é outro problema de uma ponte que falta, né, entre o ensino superior e o ensino básico, para que a gente trabalhe junto, para que esse aluno não só venha, né, em maior número para o ensino superior, como ele permaneça no ensino superior, né? E aí eu acho que é um trabalho conjunto. Não adianta só a gente falar, a educação básica está ruim, a educação pública é muito ruim, os professores são ruins, sim, mas qual é a responsabilidade do ensino superior em relação a isso, né? Então, aqui vocês podem ver, se você pega engenharia, né, vejo a desistência de 63%, os tecnólogos 57%, e assim por diante, né? No EAD, então, nem se fala, que aí você tem mais dificuldade ainda para quem não tem base, né? Então, as engenharias, 70% de evasão, administração, 67%, área de saúde, 69%, então, evasão muito alta também. E um outro problema, né, que eu estou colocando nesse contexto, porque depois eu vou fechar com 4 pontos aqui que eu acho que seriam interessantes de fazer a ponte entre as escolas e o ensino superior, né, apesar do ensino médio e do ensino básico não crescer mais, porque a população vem envelhecendo, né, ainda há uma evasão gigantesca, né? Quando você pega aqui os dados do ensino médio, vejam, aqui nós temos do lado esquerdo, esqueci de colocar o cabeçalho aqui, do lado esquerdo, os ingressantes no ensino médio. Então, e aqui do lado direito, os concluintes. Então, se vocês compararem aqui, quem ingressou em 2020, nós tivemos um total de 2,96 milhões de alunos que ingressaram no ensino médio em 2020. Mas quantos que concluíram nos 3 anos depois, em 2022? 1,95 milhão de alunos. Ou seja, nós perdemos 1 milhão de alunos nesse ciclo. A cada ciclo de ingresso no ensino médio, quase que 1 milhão, né, em torno de 1 milhão de alunos fica pelo caminho, não se forma. Ou seja, olha a quantidade de gente que vai ficando pelo caminho. Isso que eu não estou trazendo o do ensino fundamental, né? Então, essa evasão, depois eles se formam, né, e não ingressam, muitos não ingressam no ensino superior. E depois aqueles que ingressam também, muitos desistem, né? Então, o sistema ele vai se esvaziando, né? Uma ineficiência enorme em relação a tudo isso. E aí, desculpa, eu passei muito rápido aqui, isso se traduz nos números, né, que nós temos e que seriam potenciais alunos para o ensino superior, né? Nós temos 7,1 milhões de jovens até 24 anos que têm o ensino médio completo, não é nem daqueles que evadiram, mas que não ingressaram no ensino superior. Nós temos 7 milhões entre 25 e 29 anos que também têm o ensino médio completo e não ingressaram no ensino superior, e nós temos 27 milhões, praticamente, de pessoas acima de 29 anos que têm ensino médio completo e não ingressou no ensino superior. Então, dentro desse contexto, né, o que a gente poderia pensar? Eu acho que muito mais do que eu vou falar, o contexto... existem muito mais ações e políticas públicas para serem pensadas em relação a isso, mas eu queria colocar algumas coisas que poderiam ser feitas, né, de uma forma mais prática. Uma primeira ação que eu acho muito interessante, que hoje, com a reforma do ensino médio, é uma oportunidade, inclusive, para as instituições de ensino superior, é a questão da oferta de cursos técnicos, né? Eu vou tirar até minha apresentação agora. Deixa eu tirar aqui, porque agora é uma conversa, mas... Deixa eu voltar aqui para a gente. Saiu, né, a apresentação, né? Sim. Tá. Então, dentro desse contexto, eu vejo 4 pontos aqui que a gente poderia, que eu acho que a gente poderia pensar diretamente em relação à questão dessa ponte entre as escolas, entre o ensino básico e o ensino superior. Um deles é a oferta de cursos técnicos pelo ensino superior. Nós temos a portaria da CETEC 314,
de maio de 2022, né, que permite que as instituições de ensino superior ofertem cursos técnicos de nível médio, né, tem autonomia dentro das áreas que elas têm oferta de graduação, e isso possibilita, né, não só do aluno, primeiro, a gente pode ofertar isso dentro dos itinerários formativos, né, da reforma do ensino médio, como isso seria uma grande experiência de trazer o aluno do ensino médio para dentro da instituição de ensino superior, para que ele vivencie, né, esse mundo, porque muitos não têm nem isso no radar, né? Então, isso seria uma forma dele entender qual é a realidade do ensino superior e a chance dele continuar e ingressar no ensino superior passa a ser maior, mas mais do que isso, é uma forma da instituição de ensino superior também intervir na possibilidade de reduzir aquela evasão que eu mostrei no ensino médio, né? Ao trazer ele para uma realidade de um curso técnico, né, com muito vínculo com o mercado de trabalho, muita prática e etc., isso pode ser uma boa forma de fortalecer o elo dele com o ensino e com isso ele não desistir, né, principalmente no ensino médio. Outra questão é as instituições trabalharem dentro do ensino médio em parceria com as escolas, né, para que elas possam informar melhor os alunos sobre o que é o ensino superior, a que leva uma carreira de ensino superior e quais são essas carreiras de ensino superior, né? Explicar melhor quais são as perspectivas, ajudar os alunos a fazer essas escolhas, né? Eu sei que muitas escolas fazem isso, mas fazem em larga escala, num programa contínuo, né? De uma forma não só visando o vestibular, no momento do vestibular, sair correndo, fazer uma palestra ali sobre carreira, uma feira sobre carreira, para depois divulgar o seu vestibular. Não, fazer uma coisa contínua, né, que possa efetivamente informar esses alunos, né? Um outro ponto importante, que eu acho que é fundamental, as instituições de ensino superior precisam entrar nesse debate que vai bater na nossa porta, que é a falta de professores, o apagão de professores no ensino básico, né? Nós fizemos um estudo no ano passado em que, do jeito que está, nós vamos chegar, mesmo com a redução da população, ou seja, que vai diminuir a necessidade de professores, né, no ensino básico, mesmo com isso, o não ingresso, o não interesse dos mais jovens pela carreira de professores, né, vai fazer com que a gente tenha uma falta de mais de 230 mil professores até 2040. Na melhor das hipóteses, né? Isso sem pensar nas carreiras mais específicas. Então, pensar num programa de recuperação do interesse dos mais jovens pela carreira de formação de professores também é uma forma de linkar e de fazer a ponte com a escola básica. Quer dizer, eu tenho que formar bons professores, eu tenho que chamar os alunos para ficarem interessados por essa carreira. Eu sei que isso demanda uma coisa muito maior do que somente a gente pensar no nosso curso de licenciatura, mas precisamos pensar nisso, né? E, por fim, a necessidade, então, de um pacto, né, nacional pela educação, né? A gente está falando, tenho conversado bastante no Ministério da Educação, e um dos pontos que eles sempre tocam, sempre retomam, é que nós precisamos pensar na formação do ensino superior, na formação de professores no ensino superior, como recuperar isso, não dá para fazer só pelo EAD, precisa garantir prática, precisa garantir qualidade, etc. Mas os jovens não estão vendo, como é que eu trago esse jovem, talvez com financiamento, bolsa permanente, etc. Mas mais do que isso, né, eu acho que nós precisamos pensar numa política mesmo, num pacto nacional da educação que envolva a educação básica, que envolva a educação superior, que envolva os agentes de políticas públicas para repensar esse sistema, porque isso envolve município, envolve governo estadual, envolve esfera federal, tudo isso precisa estar dentro de um pacto, né, e que faça, eu acho que essa interligação muito forte que precisa haver entre as escolas e o ensino superior. Então, acho que talvez até tenha passado um pouco o meu tempo aqui, Fred, mas era essa a ideia, né, que eu pensei quando a gente
quando você colocou esse desafio da gente pensar em pontes, né, entre escolas e o ensino superior. Eu acho que tem muito mais do que isso, do que esse universo, mas eu quis contribuir aqui com essas poucas ideias aqui em relação ao tema proposto. Tá bom? Então, eu fico à disposição e desde já agradeço a atenção de vocês. Não, excelente, Rodrigo, excelente. Estamos totalmente aqui dentro do tempo. A gente só, né, fez essa inversão, mas eu acho que também você também não trouxe uma visão exclusiva e específica, né, do ensino superior. Já começou aí a construção das pontes, então acho que estamos aí super alinhados. Então, professora Juliana Moreira, agora nos próximos 25 minutos, queria lhe convidar para que, né, você trouxesse a sua visão sobre o nosso tema, e aí no momento final a gente vai ter o nosso debate. Então vocês aí que estão assistindo aí, os nossos mediadores também certamente já estão preparando as suas perguntas, podem colocando aí, trazendo as suas perguntas e comentários no chat, que a gente, na parte final aqui do nosso encontro, vai colocar aí para os nossos painelistas. Professora Juliana, fique à vontade, o palco é seu. Boa tarde a todas e todos, né? Obrigado pelo convite, né? E é uma honra poder participar desse debate, né? De uma pauta tão importante, né? Quanto essa ligação, né? Do processo educacional, né? Da educação básica para o ensino superior. E aí, professor Rodrigo, quando estava falando, eu tenho uma grande experiência no ensino superior, mas na qualidade de aluna, né? A minha grande experiência, né? Tanto na carreira docente, né, na educação básica, especialmente na educação infantil, que é a minha origem, né? Eu sou daquelas professoras ainda formadas pelo magistério. Então, aos 17 anos, eu assumi a primeira turma daquela antiga, em alguns estados chamam de CA, né, classe de alfabetização, que era na educação infantil, e ter oportunidade, assim, de receber crianças, né, de 5 anos e meio, 6 anos, que às vezes raramente identificava a primeira letra do nome, e depois saindo, lendo e escrevendo, né, essa experiência foi para mim, assim, decisiva, né, foi impactante, decisiva. Eu pude ver, assim, de forma muito concreta, na prática, como a educação pode ser transformadora, né? Então, saindo daquelas crianças, né, lendo e escrevendo, né, com essa ferramenta, né, com essa chave que poderia abrir tantas outras portas, foi decisiva para mim. Então, eu não tenho dúvida de que nós só temos um caminho, né, enquanto nação, que é investir em educação, né? E por isso eu até hoje, né, frequento a academia, né, e na condição de aluna. E outro dia eu fui até tentar contabilizar quanto tempo, né, eu estou na universidade nessa condição, e achei melhor até deixar a conta para lá, porque, né, à medida que eu fui fazendo conta, eu fui vendo tanto que eu ainda preciso aprender, né, o quanto eu ainda tenho desejo de estar, né, aprendendo. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, rapidamente também uma apresentação. Por favor, me avisem se vocês já estão vendo. Sim. Então, obrigada. Então, a educação, né, é um setor altamente regulado, né, pelo poder público. Então, além das determinações da nossa Constituição, nós temos uma lei de diretrizes e bases que regula, né, a educação no nosso país. E no artigo 22 fala, né, dispõe sobre, né, as finalidades da educação básica, né? Então, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, notem o grande desafio e a grande responsabilidade da educação básica, né? O exercício da cidadania, a preparação para o mundo do trabalho e para a vida acadêmica, né? Para os estudos posteriores.
E a gente, nessa condição, né, esse grande desafio, né, que os estudantes dependem, né, dessa formação, muitas vezes, né, para ingressar no ensino superior, porque ele precisa, muitas vezes, trabalhar para financiar os seus estudos. Então, ele já sai da educação básica, quando conclui o ensino médio, normalmente de forma paralela e concomitante, né, para o mundo do trabalho e para a vida acadêmica. E isso num mundo, né, extremamente complexo, né? Então, a gente já viveu o chamado mundo VUCA, né? Passamos, né, para uma nova avaliação, né, de mundo BANI, e recentemente, né, eu vi pela primeira vez o título, né, de mundo ANWISE, né, que é desconhecido, volátil, interseccional, complexo, exponencial. Então, o mundo que a gente vive hoje é extremamente complexo. Então, é um grande desafio a gente desenvolver e auxiliar a preparação desse estudante para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho, né, para as exigências do próprio mercado e também para a vida acadêmica, né, para o prosseguimento nos estudos. Aqui, rapidamente, né, só recapitular, né, algumas competências para o século XXI, porque, além, né, do que foi preconizado, né, pela nossa legislação, nós temos aí também o desafio de desenvolver diversas competências que hoje são exigidas, né, exatamente para o exercício pleno da cidadania, para uma colocação, né, no mundo do trabalho, né, tanto a empregabilidade, mas mais do que isso, para a trabalhabilidade e também para prosseguir nos estudos. Então, são várias as competências que precisam ser desenvolvidas e dentro de um mundo tão complexo como, né, a gente está vivendo. E estamos diante também de estudantes, né, do novo milênio. Então, já chegaram às universidades aqueles estudantes, né, nascidos já no século XXI, que são nativos digitais e têm características muito diferentes do que as nossas, né, para fazer um paralelo. Então, nós temos estudantes aí hoje que são extremamente ágeis, mas essa agilidade é muito ligada à rapidez, né? A gente vê crianças, né, bebês e crianças assim de pouca idade, que praticamente já nasce com o dedinho correndo, né? Hoje a gente tem que ter uma ferramenta no WhatsApp para poder correr as mensagens, né? A gente aumenta a velocidade, 1,5 e 2. Então, a agilidade muito relacionada à rapidez, mas em contrapartida, né, muito na superficialidade, a dificuldade, né, de aprofundamento, né? Esses novos estudantes, eles têm muita facilidade com o uso dos dispositivos, né? Então transitam muito facilmente. Obviamente que aqui no nosso caso, né, do nosso país, a gente também tem uma discrepância grande aí, né, entre jovens que têm muito acesso à tecnologia e aqueles com pouquíssimo acesso. Então, a gente verifica cada vez mais um distanciamento, né, e um fosso se abrindo aí em termos de formação dos nossos jovens, né. Temos também, né, dentro dessas características, né, dos estudantes do novo milênio, né, crianças e jovens extremamente curiosos, né, é uma geração hiperconectada, né, em todo momento eles estão ligados, né, de alguma maneira, né, via tecnologia, estão vivendo o que a gente chama, né, da era da hipercognitividade. Então, eles gostam muito mais da experiência, às vezes, do que a teoria, e não tem muita paciência, né, para ouvir, né, os estudos, digamos assim, a base, a ancoragem, né, para as suas experiências, né? Então, estão muito ligados à mídia, né, ao tempo corrido. De uma forma, né, a independência, eles são muito mais livres do que fomos nós, né?
são mais, de alguma maneira, questionadores, né? Não aceitam muito, né, as convenções sociais, né? Há esse questionamento. Eles aceitam passar, né, e gostam mais de um processo, né, do crescimento e da aprendizagem, né, aprendendo com os erros, né, ao contrário, né, da nossa geração, em que errar, né, tinha um peso muito grande. Trafegam muito bem, né, pelo online e offline, então já dominam muito mais a tecnologia, né, e, por outro lado, né, uma grande dificuldade de concentração. Então, hoje a gente vê, né, crianças e jovens multitarefas, né, às vezes sentado fazendo uma tarefa de casa, então cutucando o cachorro, ouvindo música, né, com janelas abertas, várias abas no computador abertas. Então, isso também se traduz numa dificuldade de concentração. Então, todas essas características, né, desse jovem, dessa criança, que hoje, né, estão na educação básica e alguns já no ensino superior, né, revela um grande desafio para nós, porque a escola, de alguma maneira, não acompanhou muito, né, esse desenvolvimento, né? Por isso aquela máxima, né, que ainda continua valendo, né? A gente tem uma escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. E, além de tudo, são estudantes que passaram, né, pela pandemia e foram extremamente impactados, né? Foram privados de uma convivência social, privados de um relacionamento mais próximo, né? Quem está hoje na universidade, né, e que passou pela educação básica, né, nesses últimos anos, perdeu aquele momento tão importante, né, de estar junto com seus colegas, então foram profundamente afetados. Então, existe também aí uma fragilidade do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, né? E uma pesquisa recente que a Google fez em parceria com a Educa Insights levantou que esses estudantes gostam muito da modalidade semipresencial, que reúne, digamos assim, o melhor dos dois mundos, né? Tanto do mundo, né, da aprendizagem de modo remoto, mas também da convivência com os estudantes, né, com o ambiente, né, com os colegas, com os professores. Então, esse retorno pós-pandemia foi extremamente desafiador para a educação básica. Nós tivemos assim que fazer um novo pacto, né, repactuar questões até simples de convivência, né, que foram afetadas por esses 2 anos em que os estudantes, né, acabaram ficando à distância, né, a escola passou a ser a sala de casa. E um novo advento, né, da inteligência artificial, que também passa a ser um grande desafio para nós, né, não sei se vocês chegaram a ver essa foto do Papa, que gerou até um debate, até em especialistas em moda, né, mas foi uma imagem criada, né, pela inteligência artificial. Esse ensaio também fotográfico, né, que foi feito com vários atores e atrizes, né, consagrados, né, reconhecidos, também gerado pela inteligência artificial. Então, demonstra aí para nós, né, que é uma área que carece muito, né, que nós temos aí os desafios regulatórios, né, em relação à privacidade, à segurança, à responsabilidade e também o estar responsável do ponto de vista acadêmico, né, como ficam os direitos autorais, a cópia. Então, a gente tem percebido que nós precisamos discutir muito esse assunto, também para aproximar ainda mais do ensino superior. Por outro lado, né, a gente também vê um grande potencial aí na inteligência artificial. Então, esse tem um texto aqui, depois, né, caso queiram ver, né, uma discussão que foi feita, uma experiência, né, que demonstra que o ChatGPT pode fazer com que as pessoas escrevam melhor, ao contrário do que o senso comum tem apontado.
Agora, como construir pontes, né, e fortalecer a educação? Acho que o professor Rodrigo falou muito bem, né, a respeito do contexto que a gente vive hoje. Diferentemente, né, do ensino superior, no caso da educação básica, né, a proporção me parece ser inversamente proporcional. Nós temos em torno de 80% dos estudantes matriculados na educação, né, na rede pública, e só 20% na rede privada. E isso a gente sabe o quanto vai impactar depois quando, né, essa realidade se inverte no ensino superior, né, que 80% da rede é privada. Então, eu gosto muito da ideia de se construir, né, esse processo de transição como um contínuo de educação básica para o ensino superior. Recentemente, quando estávamos elaborando aqui em Minas Gerais o currículo referência, né, do ensino médio, foi feita uma pesquisa com estudantes. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais fez uma pesquisa com os estudantes, tanto da rede pública quanto da rede privada, sobre o próprio ensino médio, né, questões relacionadas ao ensino médio, e o que motivaria, né, a permanência, porque também é um grande desafio, né? Especialmente na rede pública, a gente vê uma grande evasão de estudantes, né? É muito sério, né? É uma questão muito séria, né? A evasão dos estudantes no ensino médio. E essa pesquisa revelou que existe um desejo muito grande da maioria dos estudantes, tanto da rede pública quanto da rede privada, em prosseguir seus estudos, embora muitos deles, né, revelem que, digamos assim, é um sonho difícil de ser alcançado. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas que possam facilitar esse estudante que deseja prosseguir nos seus estudos, porque a gente tem vagas, né, no ensino superior, como a gente, né, trabalhar para que esse estudante possa realizar, né, esse desejo de prosseguir nos seus estudos e também estar mais bem preparado para o mundo do trabalho. Então, a ideia desse contínuo me parece ser bem interessante, mas é bem desafiador, né? O próprio professor Rodrigo colocou, achei interessante, é que, às vezes, a gente se comporta, né, nós da educação básica, e os professores do ensino superior como seções completamente distintas, e a gente precisa, de fato, criar essa integração, precisamos construir essas pontes para que a gente, né, trabalhe de forma contínua, né, como, de uma forma orgânica, tranquila, natural, né, no prosseguimento dos estudos. A questão de formação, né, de professores, o professor Rodrigo também já tratou muito bem desse assunto, né, porque a gente se retroalimenta, né, então a educação básica precisa de um professor muito bem formado, né, e a gente precisa de um pacto social de valorização da profissão docente para que a gente realmente não se realize essa previsão de apagão de professores. Então, para isso, a gente precisa realmente pensar na remuneração, na qualificação, no reconhecimento e valorização da carreira. E essa proximidade do ensino superior, especialmente, né, da formação das licenciaturas, com a educação básica, para que a gente possa usar a mesma linguagem, para que os estudantes se sintam também atraídos e mais bem preparados para a vida acadêmica. Me parece muito interessante, aí, do ponto de vista das instituições de ensino superior, né, a residência pedagógica. Então, pode ser uma ponte muito interessante, né, especialmente relacionada às licenciaturas. E pensando aqui também, né, na proposta, né, de lifelong learning, né, a gente, né, progredir, né, e mostrar as possibilidades, né, de continuar aprendendo, mesmo que não seja nos cursos formais, né, de graduação, de especialização, mas investir também nos cursos de extensão, cursos de curta duração,
para que também seja a universidade, o ensino superior, seja também um atrativo, né, para que se continue estudando, né, porque hoje, né, em todas as profissões, né, é inevitável que a gente prossiga os estudos. Precisamos também, né, trazer para os estudantes do ensino médio essa vivência da academia, né? Então, como fazer isso? O novo ensino médio, né, acho que se tem um consenso no Brasil é que a gente precisa mudar o ensino médio, né? Talvez a proposta, né, do novo ensino médio, como foi implantada, carece aí de alguns ajustes, né? Eu não discuto isso, mas existe um consenso. O ensino médio, como estava estabelecido, ele não alcançava aqueles 3 objetivos, né, da educação básica. Não proporcionava ou proporcionava em pouquíssima escala a formação para a cidadania, né, a preparação para o mundo do trabalho e muito menos para a vida acadêmica. Então, a reforma do ensino médio, né, que está sendo amplamente discutida agora, e acho que acredito que todo mundo esteja aí acompanhando de perto, traz algumas possibilidades muito interessantes, né? A primeira delas é a possibilidade de parcerias, né, das instituições de ensino superior com as escolas de educação básica. Aliás, eu acho que esse é um excelente caminho para melhorar a logística do ensino médio, né, conforme foi, né, discutido anteriormente, de trazer mais para a realidade, né, das nossas juventudes, para que faça mais sentido, para que o estudante possa fazer opções já no ensino médio. O estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino superior, eu penso que é um dos pontos altos, né, da reforma do ensino médio. E eu espero, assim, muito, né, de forma muito esperançosa, que isso seja mantido após as discussões. Também um outro ponto que eu chamo a atenção para, né, o chamado novo ensino médio, que é o projeto de vida. Então, o que o professor Rodrigo, né, comentou a respeito, né, do desconhecimento dos estudantes, das possibilidades que o ensino superior apresenta, é muito grande. E muitas vezes ele acha que é uma realidade tão distante da dele, que ele simplesmente desiste e não quer nem saber, né, nem se aprofundar, talvez até para não sofrer, alimentar às vezes um desejo, um sonho, que depois ele vai se frustrar. Então, o advento, né, desse trabalho feito ao longo do ensino médio, né, de desenvolvimento do projeto de vida, no meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião, também é extremamente relevante, em que a gente pode, né, trabalhar o autoconhecimento desse estudante, para que ele veja também e conheça, né, possibilidades que o ensino superior pode oferecer a ele, né? Então, também, até associado aí aos cursos, especialmente de psicologia e da pedagogia, né, eu penso que a gente pode oferecer uma série aí de oficinas, né, de trabalhos em conjunto, né, para auxiliar, né, os nossos estudantes na construção do projeto de vida dele. Aqui no Colégio Santa Maria, Minas, nós temos um projeto chamado Travessia. Ele acontece ao longo da educação básica, naqueles momentos que a gente entende ser momentos de mudança de chave, né? Então, da educação infantil para o 1º ano do fundamental, do 5º ano do fundamental para o 6º, do 9º ano, né, do fundamental, encerrando aí o ensino fundamental para o ensino médio, e temos o projeto Travessia, que é da 3ª série para a vida. Então, é um projeto que a gente vem construindo, né, em parceria também com a PUC Minas, dentro do programa que a gente chama de ligação. Então, como aproximar, né, a educação básica, especialmente, né, o ensino médio, da universidade, porque são essas pontes, né, que a gente vem discutindo aqui, né? Uma das pontes é o que a gente chama de mentoria. Então,
realmente possibilitar, né, para os nossos estudantes uma aproximação. Então, tanto convidando os nossos ex-alunos para que possam falar da vida acadêmica, né, que eles trilharam após a saída da escola, quanto dos professores da universidade. Então, esse é um projeto que a gente gosta demais. Tem um que se chama o Dia D na universidade, porque normalmente os estudantes, né, da terceira série gostam de promover o Dia D, e a gente faz, né, que às vezes tem atividades lúdicas, esportivas e culturais, e a gente promove também o Dia D na universidade, que está relacionado mais especificamente à ciência da natureza. Então, todos os nossos estudantes vão participar de uma trilha de atividades, utilizando as instalações universitárias, os laboratórios, para que ele também possa ver as possibilidades que ele tem dentro da universidade. Outras atividades também são propostas dentro, né, desse programa Travessia, né, tanto a participação na universidade, né, notadamente na PUC Minas, porque somos da mesma mantenedora, então isso facilita o diálogo e a nossa parceria, e a gente consegue construir, digamos assim, a quatro mãos, né, as possibilidades. Então, tem a simulação, né, de assembleias da ONU pelo curso de Relações Internacionais, nós temos cursos de primeiros socorros, várias oficinas, né, que a própria universidade promove, e que eu penso que podem ser oportunidades maravilhosas das instituições de ensino superior se aproximarem, né, das escolas de educação básica e criar esse canal permanente de diálogo, tanto com os professores quanto os estudantes, e especialmente mostrar as grandes possibilidades que o ensino superior, né, é capaz de trazer para o projeto de vida desses estudantes. E também a iniciação científica, né? Eu trouxe aqui, né, só como ilustração, uma notícia que nos enche assim, de orgulho, né, que em Minas Gerais, né, da vacina anticrack brasileira, né, que é finalista do Prêmio Internacional, foi desenvolvida pela UFMG, e a gente acredita também que todos esses processos de fomento à iniciação científica, a gente não só valoriza a ciência, mas também como possibilita a abertura mesmo do olhar, né, dos estudantes, né, do ensino médio, especialmente as meninas, porque a gente vê que realmente, né, elas se interessam muito pouco pelas ciências por questões, né, construção nossa social. Então, penso que é muito importante, então, essas feiras de fomento à pesquisa, né, atraindo os jovens do ensino médio para a universidade, também pode ser um importante caminho, uma importante ponte para a gente aproximar. Então, nós temos aí um grande desafio, né, de evitar a evasão do nosso estudante no próprio ensino médio, para que a gente possa criar uma expectativa positiva de ingresso no ensino superior e, chegando lá, também não desista, né, esteja mais bem preparado para a vida acadêmica e que a gente tenha aí menos trânsito, né, à medida em que a gente promove, né, o projeto de vida, autoconhecimento, que a gente possa ter menos trânsito, né, troca de curso e especialmente evasão já no ensino superior. Então, eu também me coloco aqui à disposição, agradecendo aí a paciência de todos, né, a colaboração de todos, e agradecendo também mais uma vez o convite. Maravilhoso. Agora vamos já de imediato. Você sabe que sessão de casa, mas eu não canso de fazer uma certa pompa, porque eu não me canso. Vocês estão ainda, inclusive hoje aí com o logo do Meeting, aí tudo bonitinho. Então, nossa dupla maravilhosa de mediadores, Edu e Dani, tudo com vocês. Depois a gente volta aqui, tem uma pergunta aqui no chat, tem um comentário, e o pessoal que tem aí perguntas e comentários vai colocando aí no chat, que a gente já vai colocar aí na nossa conversa. Edu e Dani, sejam muito bem-vindos.
Fred, obrigada mais uma vez, muito obrigada, Rodrigo, Juliana, pela explanação de vocês, que foi incrível. E eu trago uma primeira pergunta, que é a seguinte: os índices de escolarização nos países vizinhos, Chile, Colômbia, a gente tem a Argentina também, são maiores no ensino superior do que aqui no Brasil. O Capelato chama atenção para a Coreia, então, que é muito superior. E a minha pergunta para o Capelato é a seguinte: o que a gente pode aprender com esses países que a gente ainda não faz? Oi, Dani, obrigado pela pergunta. Acho que é bem interessante. E primeiro eu queria parabenizar também a apresentação da Juliana, gostei bastante, viu, Juliana? E acho que ela pode até me ajudar a responder também, pela sua experiência. Mas, assim, o que a gente vê é exatamente... Essa pergunta foi muito legal, porque vai no âmago do tema do meeting de hoje, né? Por que, principalmente a Coreia, né, que é o maior exemplo de taxa de escolarização líquida no mundo, mas você pega na Argentina, por que a Argentina é um país, uma crise econômica eterna, né, numa situação econômica muito pior que a nossa, etc., tem taxas melhores, né? Sem dúvida nenhuma, é pela questão da educação básica. Tá? Então, se você olhar a Coreia, os índices dela, algumas décadas atrás, nós não estamos falando de séculos atrás, né, como países da Europa, nós estamos falando de décadas atrás, né, eles ostentavam indicadores piores do que os nossos, né, mas eles fizeram aquilo que eu falei de um pacto nacional pela educação, e isso começou pela educação básica, né, independente do modelo que eles adotaram, né, se a gente concorda ou não, aí eu não vou entrar nesse mérito, né, se é um modelo muito rígido, prefiro o modelo da Finlândia, não sei o que, isso não é a minha praia, não vou jamais... Acho que a Juliana tem muito mais propriedade para falar sobre isso, não me arrisco a falar sobre isso, mas o que está intrinsecamente ligado é o investimento, né, na educação básica, uma educação básica de qualidade, universalizada. Então, está intrinsecamente ligado a isso. Quando você tem uma educação básica forte, você tem três coisas que acontecem, né, basicamente, aqui para melhorar a taxa de escolarização líquida. Você tem a manutenção desses alunos, então, como a Juliana falou, a evasão na educação básica é altíssima, e quando você tem uma boa educação básica, isso diminui muito, né, e o aluno vai até o final do percurso. E no Brasil a gente tem uma perda enorme no meio desse caminho, né? Não só de evasão, como uma defasagem da idade em relação ao ano, né? Muito forte também. Você tem um aluno que tem informação sobre o ensino superior, então ele vai naturalmente para o ensino superior. É só você ver, o ensino privado no Brasil, de educação básica, é de excelência, né? É comparável aos melhores do mundo. E se você pegar, se não 100%, mas 99% dos alunos que egressam do ensino da escola básica privada vão continuar no ensino superior. Então, quando você tem uma boa escola, um bom sistema de educação básico, naturalmente eles vão continuar e vão para o ensino superior. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que ele, chegando bem formado, a chance dele evadir é muito menor. Então, ele vai continuar estudando. Então, nesses três aspectos, né, eu não tenho dúvida de que, respondendo a tua pergunta, a grande chave para você ter uma boa cobertura, lógico, você tem que ter oferta de ensino superior de boa qualidade, né, com financiamento, etc, etc, etc. Mas você tem que ter um ensino básico muito fortalecido para que isso a consequência seja o ingresso no ensino superior e a permanência no ensino superior e a formação no ensino superior. Você. Que legal, Rodrigo. Primeiramente, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui nessa tarde novamente com vocês. Parabéns, Rodrigo e Juliana, pelas apresentações. Vocês engrandecem e abrilhantam o nosso meeting educacional e fazem com que a gente una as pontas, ou pelo menos, né, que a gente encurte essas distâncias entre na verdade, os ensinos, né, que a gente nem deveria chamar, né, de fundamental e médio e superior, porque é uma linha, e ele está, logicamente, nessa linha
quase que todo intercalado, né? Não deveria ter essa lacuna e parar no meio do caminho, né? Acho que esse seria o nosso grande desafio, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Juliana, e uma pergunta bem do jovem do milênio que ela colocou, que já chegou aqui nas nossas estruturas, nas nossas salas de aula, né? E hoje, o que a gente vê que está chegando, né, para o jovem, cada vez mais as mídias sociais, elas trazem uma carreira fácil, um sucesso fácil nesse jovem, e na sua opinião, você acha que isso está interferindo nele pensar, olha, para que eu vou fazer um ensino superior, sendo que eu tenho aqui diversos youtubers ou outros instagramáveis, né, que estão se dando bem na carreira? Será que realmente eu preciso fazer isso? Será que isso também está interferindo nessa pouca informação que chega para essa população, Juliana, na sua visão? Acho que esse é um tema realmente, né, também relevante, né, e bem atual. Embora a gente já tenha um tempo em que todos os meninos, né, sonhavam em ser jogadores de futebol também, né? Já foi... Na minha época, viu? Pois é, objeto de desejo. Agora, obviamente, né, digamos assim, a carreira de um influencer digital hoje está muito mais, digamos assim, dentro da nossa casa, da nossa vivência, né? O tempo todo, né, os nossos jovens, as nossas crianças estão muito expostos, né, a essas mídias, né, e digamos assim, né, sendo atraídos por uma pseudo-facilidade, né, da vida de digital influencer, né, do glamour que nem sempre corresponde à realidade, né? Então, eu não acredito que, por si só, né, digamos assim, traga um impeditivo ou um desânimo, né, em prosseguir na vida acadêmica, né? É um elemento a mais que a gente precisa trabalhar, né, do ponto de vista para atrair para a realidade, porque até para ser um bom digital influencer e que provavelmente no dinamismo que a gente tem, o que hoje está no alto, amanhã pode não estar. Então, até trazer essa visão crítica, desenvolvimento do pensamento crítico, né, até para essa realidade que a gente está vivendo, né, isso também pode colaborar, né, com o fortalecimento, né, digamos assim, do prosseguimento dos estudos, né, que eu também entendo, eu acredito muito. Outro dia, né, eu estava até pensando aqui, né, nesse nosso evento aqui, nesse nosso encontro, né, da construção de pontes. Então, eu fiquei me lembrando, né, daquelas pontes da Idade Média, né, do desafio que deve ter sido, né, naqueles rios que não se sabia a profundidade, o que se tinha no fundo, e a gente vai colocando pedras, vai construindo pontes, né, do esforço que isso representa. Então, eu penso que tem que ser isso mesmo. Eu gosto muito, né, do que o professor Rodrigo trouxe, desse pacto, né, pela educação. Então, se a gente realmente tem a possibilidade de fazer um pacto, né, social, todos nós, acho que a gente consegue também fazer, né, trabalhar com o desenvolvimento da criticidade, e aí também, né, vamos ter a possibilidade aí de ver outras possibilidades. Então, a carreira de digital influencer é, sim, uma possibilidade, mas não é a única, né, assim como foi um dia, né, dos jogadores de futebol. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Rodrigo, também. E eu vou aproveitar que a Juliana acabou de falar, porque tem uma pergunta no chat para você, viu, Juliana? Essa pergunta é da Érica, super obrigada, Érica. E ela pergunta o seguinte, se a questão de mentorias, oficinas, é somente para os alunos da Santa Maria, do ensino médio com a PUC, ou se também a Rede Santa Maria está aberta para outras instituições. Ô, Dani, e essa pergunta, que depois, na sequência, eu vou até pedir licença de vocês para dar uma passadinha aqui no chat, que tem algumas interações super interessantes. Essa pergunta, e tem uma outra ali
deixa eu pegar aqui, do Carlos Augusto, da Newton Paiva, falando, pedindo o contato da professora Juliana. Dani, sabe o que eu pensei aqui agora, com essas duas interações? Cara, a ponte está sendo construída aqui. A gente já está sendo construída aqui. A gente já está atingindo os objetivos. Professora Juliana, por favor. Só um parênteses. Eu sou muito conhecido por fazer puxadinho, né? Na hora que você me falou aí da Newton Paiva, eu tenho um carinho especial porque eu estudei na Newton Paiva também. Então, tenho uma gratidão aí pela formação que eu tive, né? Na época era só faculdade, né? Hoje já é um centro universitário. Mas, no nosso caso, né, do Colégio Santa Maria Minas e da PUC Minas, essa é uma aproximação natural em virtude de possuirmos a mesma mantenedora. Então, a gente tem um trânsito facilitado em função disso. Então, as parcerias são, digamos assim, quase que naturais, né, dessa aproximação do sistema de mentorias, desses eventos, né, do programa Ligação. Então, eu entendo que, no nosso caso, institucionalmente, né, é quase que um movimento orgânico, né? Agora, obviamente, a gente não tem alunos que vão somente para a PUC Minas, né? Então, a gente também faz um trabalho junto, eu posso falar aqui também o nome de outra instituição, posso ficar à vontade? Claro, com certeza. Junto, né, a Dom Helder Câmara, né, nós temos uma proposta para o ensino médio, né, de direito e cidadania, né, com uma proposta associada ao AB de Minas Gerais, né, com o direito na escola. Então, a gente tem uma proximidade, né, grande aí também com a Dom Helder Câmara, onde a gente participa de oficinas e formações, né, lá na instituição, e já tivemos oportunidade também em outros centros universitários, né? Acho que são propostas muito interessantes e que possibilitam e descortinam, né, opções para os estudantes. Então, acho que quando a gente tem uma Olimpíada do Conhecimento, que é sediada na universidade, né, as mostras científicas, a gente participa muito, né, das mostras científicas da UFMG, até no período de pandemia, foi um dos eventos mais interessantes que a gente participou, porque a gente conseguiu montar uma banca de apreciação, né, dos trabalhos científicos, e depois a gente teve uma mentoria com esses professores para o desenvolvimento dos projetos. Então, quando a gente é atraído para o seio, né, das instituições de ensino superior, os estudantes conseguem, digamos assim, se enxergar ali, né? Ele cria aquele desejo de estar junto, né? Quando ele visita um laboratório, quando ele obtém mais conhecimento sobre os cursos, né, as possibilidades. Quando eu fui fazer o vestibular, né, eu acredito que alguns de vocês também tenham passado por isso, a gente tinha 3 opções de engenharia, né? Ou era civil, ou mecânico, ou elétrico. Hoje, o que a gente tem, né, de engenharias, de possibilidades, então, muitas vezes o estudante fica perdido, o que ele quer? Então, existem, né, as feiras também, as mostras de profissões. Então, obviamente, são possibilidades, né, de abertura das instituições para a frequência dos estudantes. E eu sinto que falta muito isso na esfera pública, né? Muitas vezes, até pela dificuldade, o estudante da escola pública ele não se sente atraído. Acho que ele acha um sonho tão distante, né? Mas nessa pesquisa que a gente fez, né, junto à Secretaria de Estado de Educação, demonstrou que existe o desejo. Então, se a gente associar aí, né, a cobrança por políticas públicas, os financiamentos para que esses estudantes possam, né, de fato, frequentar a universidade, né, passar pela formação universitária, né, e muitas vezes, né, a gente descobrir tantos talentos que estão aí, né, escondidos, né, quanto potencial a gente tem, né. Então, quando a gente pensa que, no nosso caso, Minas Gerais, né, são 853 municípios,
Então, a gente tem um sul, né, uma região sul muito desenvolvida, um Vale do Jequitinhonha, né, tão vulnerável. Então, a nossa realidade é muito complexa, é muito diferente. Então, se a gente conseguir abrir as portas, né, e para atrair, né, esses estudantes, para que ele veja que não precisa ser um sonho distante. Agora, para isso, a gente tem que também atrelar as políticas públicas, né, para possibilitar essa realização. Bom, então, a Érica, né, colocou ali que ela é supervisora de relacionamento de escolas do IBMEC, então as parcerias, por exemplo, que acontecem no Colégio Santa Maria Minas, podem ser feitas, né, com outras instituições de ensino superior. Já tivemos também. Pronto, olha aí, olha as pontes aí construídas. Professora, no embalo, aqui tem uma pergunta que eu acho que é bem objetiva do Christian Miranda, eu acho que ele está confirmando um dado aí que foi trazido, 80% do ensino médio está no ensino público, correto? É isso. É mais ou menos isso aí. Legal. Né? Inverso ao ensino superior. Maravilha. E aí, para devolver a palavra para os nossos mediadores, queria cumprimentar aqui, principalmente a Edelaine, né, lá do Grupo Unis, fala sobre uma experiência, né, de que uma das escolas está sediada lá no campus universitário, e aí essa ponte está completamente construída. Estou vendo aqui a Thaís Barbosa, lá do Grupo Nobre, de Feira de Santana, que também tem, eu sei que tem essa configuração de ter escola e ter, né, e ter instituição. E, pô, muito legal, o pessoal está pedindo aqui contato. Meus queridos mediadores, com vocês aí a próxima pergunta. Sim, muito obrigado, viu, Juliana, pela resposta, muito esclarecedora. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Capelato. Rodrigo, eu queria, na sua opinião, na sua visão, né, uma política pública, seja ela na esfera federal, estadual ou municipal, para esses estudantes que estão ficando no caminho, entre 17 e 24, que estão abandonando o Fundamental 2, ou que seja aí o ensino médio. E as instituições, né, o nosso setor, vamos dizer assim, as instituições de ensino superior, abrir as portas, a estrutura que já tem, na sazonalidade ali do seu horário, que a gente não usa 100% da estrutura durante o dia e noite, em algumas durante o dia e a noite. Poderia, na sua visão, encurtar essa ponte e fazer com que a gente conseguisse dar continuidade nessa vida acadêmica, mostrando para ele a importância de terminar o ensino fundamental, o médio, e ingressar nessa carreira, e tirando, né, esse, vamos dizer, chamado aí, esse monstro, esse bicho de 7 cabeças que ele acha aí que tem no ensino fundamental, no ensino superior, e que não é para ele, né? Haja visto que ele fala, nossa, é muito distante da minha realidade. Eu queria que você falasse com a sua visão ampla que você tem aí percorrendo, não só o Brasil, mas o mundo, mas acho que dá para a gente ter uma visão e talvez se mexer, né, a gente aqui do setor, se mexer e encurtar isso, né? Talvez nem ponte, a gente ia pular essa ponte, né? Legal, legal. Super boa pergunta aí, Eduardo, te agradeço. Eu acredito muito nisso. Acho que, assim, nós temos um problema gravíssimo, né, na educação básica, e quando nós falamos da educação básica, nós estamos falando do problema gravíssimo na educação pública, né, principalmente. Isso aí não tem a dúvida de que esse é o grande problema, e que ela representa, como a Juliana falou, 80%, 85% aí do alunado, né? Então, o grande problema está ali, né? E eu acho que as nossas instituições, elas podem muito ajudar, né? Nós estamos, não me lembro agora de cabeça, mas presentes em mais de 5.000 municípios, né? E, então, essa capilaridade, né, nos dá uma possibilidade muito grande de apoiar, né, a educação básica. O problema da educação básica é de dificílima solução. A gente sabe dos problemas políticos, inclusive, até pelo sistema brasileiro, né, de administração, de gestão da educação básica. Isso torna tudo muito complexo, né? E vamos lembrar que nós temos um país cuja complexidade é muito maior do que quando a gente compara, né, com Coreia, com Finlândia, com os países da Europa, etc., que é um país de dimensão continental, né? Por ser um país de dimensão continental, a complexidade da gestão é muito maior
E a complexidade de você provocar uma melhora é muito mais difícil, muito maior, né? Tanto é que nós temos um sistema que é complexo do ponto de vista político, porque você dá a gestão do ensino fundamental, né, para os municípios, depois o ensino médio para os estados e depois o ensino superior e os demais ensinos para a esfera federal, né? Isso faz com que haja, inclusive, um uso político, né, da gestão disso e totalmente descentralizado, que qualquer mudança que você vai tentar fazer para tentar melhorar isso é muito difícil. Por isso que eu falo sempre do pacto, né? Se não houver um pacto entre os municípios, o governo do estado e a esfera federal, a gente não vai conseguir mover isso aqui. Agora, além disso, nós temos um país que tem dificuldades fiscais, então nós não temos recursos abundantes para fazer investimentos, né, dentro dessa complexidade toda. Então, eu acho que, assim, usar a rede privada de ensino superior, onde nós temos professores, onde nós temos infraestrutura para apoiar essa transformação, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um caminho corretíssimo, né, para a gente tentar melhorar a qualidade, o engajamento dos alunos no ensino básico e também trazê-los para o ensino superior. Mas tudo isso tem que estar sob um guarda-chuva que eu acho que é a questão do Pacto Nacional pela Educação. Se a gente não fizer um pacto em que os municípios, os estados e o governo federal não se entendam, né, e não remem para o mesmo projeto, né, aí fica muito difícil, né? Cada município fazendo uma política, né? Então você tem um piso diferente para cada lugar, uma metodologia, um currículo diferente para cada lugar, e fora do uso político, né, de cada de cada local, né? Então, se você não tiver um pacto que todos remem para o mesmo local, aí nada disso funciona. Mas eu acho que um pacto, e usando a parceria, a rede extremamente capilarizada do ensino superior, eu acho que é um caminho extremamente interessante. Fred, a gente queria te consultar, primeiro agradecer o Capelato por essa resposta, essa explanação, e a gente queria te consultar se dá tempo para mais uma pergunta, Fred. Claro, com certeza, pergunte aí, aí depois da pergunta eu faço rapidinho os comerciais e a gente volta para aquele quadro que já virou quadro fixo do meeting, que é os 30 segundos de sabedoria, tá? Os nossos painelistas vão aqui entregar algo para vocês levarem aí, além de tudo que eles já trouxeram. Vai lá, Dani. Legal, Fred. Então, assim, tanto para a Juliana quanto para o Rodrigo, na verdade, não é uma pergunta, mas são duas perguntas, e são as seguintes. Como que vocês veem a questão da verticalização nas instituições de ensino superior? Então, ensino superior, mas também o técnico, também o fundamental, como uma forma da gente ampliar a questão da educação para o maior número possível de pessoas. E a outra pergunta, ela vai ao encontro de uma estatística, gente, que diz o seguinte: praticamente 30% de todo mundo que se forma no ensino superior não atua na sua área de formação. E aí a gente olha, né, nesse estudante que já sai do ensino médio, já vai para a faculdade, tem que fazer uma escolha que a gente entende que muitas vezes é uma escolha antecipada. É uma responsabilidade grande você escolher qual vai ser a tua carreira para os próximos anos, e muitas vezes essa pressa, esse pouco tempo faz com que o estudante faça uma escolha errada. Como que a gente poderia promover essa questão da conscientização da carreira, da vocação, ainda no ensino médio, para uma escolha mais assertiva? Então, Du e eu trazemos essas duas últimas perguntas para vocês. Eu deixo para a Juliana começar aqui. Eu tenho apostado muito, né, na possibilidade do projeto de vida, né, estar presente de forma obrigatória no ensino médio, como um espaço mesmo que proporcione, né, autoconhecimento e uma maior orientação profissional, né, tanto numa visão para o mundo do trabalho quanto as possibilidades da vida acadêmica. Obviamente, a gente tem um grande desafio na larga escala, considerando, né, o ensino médio das redes, né, pública e particular, e mesmo a formação desse professor.
mas eu estou apostando muito de que um trabalho sério desenvolvido nessa área, né, possa ajudar uma escolha mais consciente, mas também sem o peso de que vai escolher um curso, uma profissão para o resto da vida. Né? Acho que para o resto da vida é muito tempo. Né? Então, pensar nas várias possibilidades que a própria vida universitária pode descortinar. Né? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em iniciar um curso e completar com outro e prosseguir, né? Muitas vezes de acordo com a dinâmica. E eu gosto muito também do conceito do lifelong learning, né? Porque a gente vai aprender e deve estar sempre, né, aprendendo. Então, a postura de aprendente talvez seja, né, mais importante para a gente ajudar a desenvolver nesse estudante, né? Porque a gente não vai escolher, né, um curso para a vida toda. Até porque, né, existem estatísticas de que a gente vai ter, muito em breve, profissões que a gente nem imagina que existam, né, com o dinamismo do mundo hoje. E as profissões que a gente conhece hoje, muitas, né, especialmente aquelas que são mais operacionais, elas vão ser substituídas, né, pela tecnologia. Então, acho que muito importante que conheça, né, a vida universitária como uma possibilidade para que ele possa desenvolver as suas aptidões, que ele possa desenvolver os seus desejos, que ele possa realizar parte do seu projeto de vida, mas é só uma porta que está abrindo para ele ali. Né? Então, quanto menos, né, afunilada for, né, essa entrada, esse ingresso dele na universidade, né, acho que ele tem condição também de ver, né, outras possibilidades, né, já dentro da própria universidade. Eu acho que, complementando aí o que a Juliana falou, né, primeiro que eu acho que essa pergunta é muito legal, é uma das questões que acho que a gente poderia fazer dar um grande avanço na educação superior no Brasil, né? Eu gosto muito do modelo adotado na Europa do processo de Bolonha, né? Em que você tem, e aqui no Brasil você tem o caso da Federal do ABC, que é um exemplo sobre isso, né? Então você tem os 3 primeiros anos, né? Lá na Europa o bacharelado são de 3 anos, né? E são interdisciplinares e mais genéricos, mais gerais, né? Depois você vai fazer o mestrado, e o mestrado é quando você efetivamente vai escolher a sua carreira. Né? E aí, se você vai querer se aprofundar e pesquisar, você vai fazer o doutorado. No Brasil, a gente tem que fazer um bacharelado de 5 anos, né? Que se ele errar, você imagina, ele teve uma trajetória de 5 anos, se ele errar lá na frente, imagina o prejuízo que ele teve. Né? Aí depois ele vai fazer o mestrado, depois um doutorado, até que o número de mestrados e doutorados é ínfimo no Brasil, porque o percurso é tão difícil que é para poucos, né, que tem essa possibilidade de tempo, de recursos, de vontade, né, e etc. Então, eu acho que, assim, a gente poderia ter um modelo muito mais dinâmico, né, em que esses 3 primeiros anos ele escolhe mais ou menos a área, mas ele não precisa definir já a sua carreira. Ele pode definir para onde ele vai. Então, se você pega na Federal do ABC, por exemplo, né, se você vai para a área de ciências das humanidades, né, você vai ter 3 anos de matérias interdisciplinares, então você vai ter acesso à sociologia, economia, direito, tudo isso, e depois você vai, né, filosofia, etc., você vai escolher nos 2 últimos anos qual é o curso que você vai querer fazer. Eu quero fazer filosofia, eu quero fazer ciências econômicas, quero fazer administração, etc. Então, isso dá uma chance do aluno ter muito mais acesso, né, como a Juliana falou, ao conhecimento dos conteúdos. Ele não tem que definir logo de cara isso, né, e aí a chance dele acertar é muito maior. E vou te dizer, até numa dinâmica que eu participei com empresários, né, nós estávamos comentando sobre currículos e falamos da Federal do ABC, e eles comentaram, falaram, olha, os melhores profissionais que a gente tem contratado são os oriundos da Federal do ABC,
porque eles vêm com uma visão muito mais completa, né, muito mais 360 graus, ali, de uma visão muito maior do que os outros que se aprofundam logo no começo, né, já vão direto para uma carreira. Então, eu acho que seria muito salutar a gente discutir esse modelo, Daniela. Eu acho que porque isso poderia evitar muita evasão, porque ajuda ele se vocacionar durante esse processo de conhecimento do ensino superior, né? Eu acho que seria extremamente interessante esse caminho, né? E aí eu vou aproveitar aqui, só para responder uma colocação aqui da Elaine, Fred, Daniela e Eduardo também, pedindo licença aqui. Ela faz uma pergunta que eu acho bem interessante, por isso que essa questão, independente da questão da formação dos professores, então, os cursos de formação não mereceriam um upgrade contemporâneo, né? E concordo plenamente, Elaine, eu tenho tido conversas com o Ministério da Educação. Então, nós temos questões de fundo, né, que é a questão da valorização da carreira do docente, melhorar salário, melhorar as condições de trabalho, né, o problema da violência, etc, etc, etc. Mas que os cursos estão muito defasados, né, e são muito pouco atraentes, além de tudo, além da carreira já não ser, né, tá muito desvalorizada. Os cursos precisariam realmente ter um upgrade, né, de ser uma coisa mais contemporânea, com mais parte prática, com mais aprofundamento nas TICs, etc. E aí, só para finalizar aqui, não tomando muito tempo, né, ontem mesmo eu estava numa universidade importante aqui do estado e ele estava comentando da crise, né, da procura pelas licenciaturas. Ele falou: olha, você pega nas áreas todas específicas, então nós temos alunos de biologia no bacharelado, nós temos alunos de química no bacharelado, nós temos alunos de matemática no bacharelado, mas licenciatura ninguém quer fazer, né? É lógico, de novo, uma das questões é a carreira, mas, gente, é um ano só de licenciatura. Por que ele não quer? Porque o currículo de licenciatura hoje, me desculpe aqui a franqueza, ele está muito pouco aderente à realidade do mundo, né? Esse cara, eles ficam até meio revoltados de ter que fazer aquele ano de licenciatura para poder dar aula. Passou quase que ser uma reserva de mercado, né? Para poder dar aula, eu tenho que fazer aquele um ano de licenciatura que está muito fora da realidade, né? Do mundo e da sala de aula, né, e assim por diante. Então, acho que... Professor Capelato, inclusive eu trabalho numa universidade que tem curso de formação de professores, nós temos licenciatura, pedagogia, e os estudantes que estão no bacharelado, alguns que vão para a licenciatura, falam que vão se nada der certo. Olha, eu vou fazer a licenciatura porque se nada der certo, eu tenho uma alternativa. Né? Então, eles não investem na formação técnica como deveria, não investem na sua formação didática, né, dentro da licenciatura, então nem serão profissionais tecnicamente, né, apurados e assim correndo o risco de ir para a licenciatura e fazer também uma má formação aos estudantes. Então, a gente está vivendo realmente uma crise. Muito obrigada pela resposta, pela consideração. Eu concordo. Eu que agradeço, concordo. Eu acho que esse é um ponto crítico que precisa ser repensado, né, e passou quase a ser cartorial, né, esse um ano de licenciatura. Quer dizer, devia ser muito mais permeado dentro do curso, né, como eletivas, como áreas que eu não sei. Seria uma grande discussão também, Fred. É um bom tema aí para você pensar num meeting só sobre esse assunto da formação de professores, porque é fundamental, eu acho que é crítico. O MEC está com isso na agenda, assim, mas não sabe o que fazer. Para te falar a verdade, eles também estão perdidos. É um problema muito, muito complicado. Mas eu concordo com você, Elaine, e agradeço. E parabéns, porque vocês são dos heróicos aí que resistem em manter cursos de formação de professores, porque ninguém mais está conseguindo. A distância, viu, professor? A distância. A distância. Então, a distância é muito difícil trabalhar com experiências, trabalhar. Então, além de termos poucos estudantes, ainda trabalhamos ainda nos cursos à distância
e estamos tentando introduzir políticas inclusivas, né, de formar esses poucos professores, poucos e novos, dentro, né, dos pressupostos da educação inclusiva. Então, e temos muita dificuldade para isso, muita dificuldade, porque falta motivação, né, e não falta mercado. Não falta mercado. Aqui no nosso município, inclusive, os professores de educação pública são os mais bem pagos do município. Não falta mercado, mas mesmo assim a gente tem muita dificuldade. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom. Surgiram alguns temas aqui que a gente já está aqui nos bastidores conversando a respeito. Pessoal, antes, não vou embora sem levar para casa os 30 segundos de sabedoria que serão ofertados pelos nossos painelistas e também pelos nossos mediadores, tá? Aquela parte prática, aquela dose ali que é o palpável aqui que a gente vai levar para casa, além de tudo que já foi trazido, obviamente, aqui, é uma grande cara de pau nossa aqui, mas que todo mundo gosta de levar algo do evento. Deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, tá? São fundamentais para que essa temporada aconteça. Princípio Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Construindo Performance, PHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobrafix. E também, obviamente, ao apoio do Semesp e Cinep de Minas Gerais para essa edição. Já coloquei ali no chat, mas caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, ser nosso parceiro em algum produto, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação, será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é super importante para a melhoria contínua do nosso evento. Além do mais, estou vendo aqui pessoas de Minas Gerais, principalmente, né, como um grande público-alvo, todos os respondentes irão concorrer ao ingresso para o Meeting Experience 2023, tá? Então, não deixe de participar, a gente vai enviar também o material que foi apresentado aqui pelos nossos painelistas, tá bom? Nosso próximo encontro aqui no Meeting Online será no dia 14 de setembro, às 15 horas, nós vamos falar sobre insights de inteligência para captação de alunos em 2024, com o Rodrigo Buiê, sócio-diretor da Brandil e da Young, e mais convidados de peso do mercado educacional. Coloque na sua agenda, chame seu time, seus pares, colegas, para estarem aqui conosco. Em breve, toda a comunicação estará disponível nas nossas redes sociais. Também na próxima semana, a gente divulga um novo episódio do nosso Meeting Cast, um podcast que a gente conta histórias de grandes profissionais da educação, tá? E a gente vai ter aí mais uma convidada muito bacana, vale a pena. Então, para ficar ligado de tudo, em tudo que a gente está fazendo, né, siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cast no Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts e Amazon Music. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo, envie para os seus colegas que não puderam estar aqui hoje. E você que está acompanhando no YouTube, se você gostou, dê o seu like, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo. O mais importante, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. E antes de voltar aos nossos painelistas para os 30 segundos de sabedoria, queria lembrar novamente do nosso Meeting Experience 2023 em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26 de outubro. Acesse meetingexperience.com.br e saiba como participar dessa experiência educacional transformadora. Lembro de novo, Rodrigo Capelato e Juliana Moreira estarão conosco, Edu, Dani, vão estar lá com a gente. Vai ser incrível e a gente espera por vocês por lá. Dito tudo isso, vamos cumprir a nossa promessa e ofertar aqui 30 segundos de sabedoria, que é aquele fechamento prático para que as pessoas possam levar para suas instituições. Rodrigo, você começa aí? 30 segundos práticos. Vamos lá. Eu acho que, assim, bem resumidamente, ofertar cursos técnicos dentro das universidades, dentro das instituições de ensino superior, isso vai ajudar a melhorar a retenção dos alunos no ensino médio, a resolver o problema dos itinerários formativos dentro da reforma do ensino médio e a trazer esse aluno para o ensino superior, né? Eu acho que precisa pensar
na questão de melhorar as informações e capacitação dos alunos em relação ao que é o ensino superior, o que são as carreiras e assim por diante, né? Essa é outra questão. Precisamos pensar na questão da formação dos professores e um guarda-chuva aí do Pacto Nacional pela Educação. Acho que um pouquinho de tudo aí para vocês. Muito bom. Professora Juliana, obrigado pela presença. Os seus 30 segundos de sabedoria. Vamos lá. Para quem é de instituição, né, de ensino superior, né, invistam em eventos, né, iniciativas, programas, né, que atraiam os estudantes, né, do ensino médio para dentro das instituições de ensino superior. Então, acredito que seja possibilidades e momentos assim muito importantes para fidelizar, para criar o desejo, né, e as possibilidades de realização, né, desse sonho de cursar o ensino superior. Invistam também nesse diálogo com a escola de educação básica, né, procurem escutar o que os estudantes que também estão ingressando, o que eles têm a necessidade para que a elaboração, né, dos cursos, das matrizes curriculares, também, né, dentro da pequena possibilidade, né, em virtude da extrema regulação, né, da pequena, né, autonomia que a gente tem, né, para incrementar, né, a formação, né, desses estudantes em todas as áreas. E para quem é da educação básica, fiquem atentos, né, a esses eventos proporcionados e promovidos pelas instituições de ensino superior, né, e incentivem, né, os seus estudantes para participarem, né, dessas feiras científicas, dessas mostras de cursos, para que eles estejam cada vez mais bem informados sobre o que acontece no ensino superior. Muito e engrosso aqui também, né, o chamado professor Rodrigo, né, por esse pacto, né, nacional pela educação, né, engrosso aí a fila, né, daqueles que têm esse mesmo desejo. Muito bom, muito bom. Nossos painelistas incríveis. Dani, Edu, os 30 segundos de sabedoria também de vocês. Penso que o mediador tá junto aqui, né? Acho que unir as pontas, acho que é o caminho. Então, o Rodrigo falou do pacto, né? Acho que perfeito, é isso mesmo, o pacto governamental, seja ele qualquer esfera, ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, e o ensino fundamental tem um vínculo que, para mim, a gente acabou não comentando aqui, mas que para mim faz todo sentido, que é a família desse estudante. Então, o ensino superior não consegue chegar na família, porque quando ele chega aqui, ele já está na sua maioridade na maior parte das vezes, né? Muitos já estão aí com 18 anos e já têm a sua vida. Mas lá no ensino fundamental, ele tem a família como um grande incentivador dele. Então, acho que governo, ensino superior, ensino médio, fundamental, e chegar na família, incentivar ele para a vida acadêmica, eu tenho certeza que a gente poderia mudar a educação no nosso país. Acho que é isso, viu? Bom, então vamos lá, agora sou eu. Além de super agradecer Fred, Rodrigo, Juliana, todo mundo que está conectado, dar um super abraço para o pessoal da Unifeob, que é a nossa instituição, Beto, nosso reitor, Otávio, a Letícia, o Suez também está conectado. A minha mensagem final, gente, é a seguinte: a partir do momento que o Capelato traz para nós uma taxa de escolarização no ensino superior tão baixa, de 17,8%, o meu grande pedido é que, enquanto formadores, enquanto educadores, a gente precisa lembrar e nos lembrar todos os dias em relação à nossa responsabilidade, ao nosso papel social, e nesse sentido que nunca nos falte nem disposição, nem esperança, nem coragem, principalmente coragem, para a gente levar a educação para o maior número possível de pessoas. Muitíssimo obrigada.
Uau, que incrível. Gente, muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado a todo mundo que vai assistir, que está assistindo agora, nesse exato momento, no YouTube, em qualquer lugar, em qualquer momento. Muito obrigado aos nossos painelistas, tá? Em especial, e obrigado ao Senesp, ao Cinep de Minas, Colégio Santa Maria Minas, né, que é a instituição que a professora Juliana representa, e agradecer aos nossos incríveis mediadores, Dani, Edu e a Unifeob, que abre esse espaço maravilhoso ali, ó, tem o logo do meeting ali, ó, coisa mais linda, a sala personalizada, tá maravilhoso isso. Gente, muito obrigado a todos, até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Obrigada, gente, até a próxima.